Olá, aluno do 8º ano, seja bem-vindo de volta ao programa Se Liga na Educação. Eu sou a professora Isabela e nesta aula de ciências vamos trabalhar esse assunto aqui, briófitas e pteridófitas, dando continuidade ao reino vegetal, que a gente começou a trabalhar lá na última aula. Pega suas anotações da aula passada para a gente poder continuar conversando aqui sobre esse reino tão diverso que existe aí na superfície do nosso planeta. Aliás, tão diverso e tão bonito, né? Na aula de hoje, iremos identificar os principais representantes do reino Plantae e compreender suas características gerais. Vocês se lembram que na última aula eu mostrei um esquema que apresentava os 4 grupos de plantas e disse para vocês também que provavelmente as plantas surgiram a partir da evolução das algas. E as plantas começaram a colonizar o ambiente terrestre, permitindo que outros organismos também adentrassem nesse ambiente, como insetos e outros animais. Bom, eu falei para vocês na última aula que existem 4 subgrupos desse reino Plantae. O subgrupo briófita, o segundo pteridófita, o terceiro gimnosperma e o quarto subgrupo das angiospermas. E quanto às estruturas produtoras de gametas, esses 4 subgrupos podem ser divididos em criptógamas, que inclui as briófitas e as pteridófitas, e as fanerógamas, que inclui as gimnospermas e as angiospermas. Se vocês puxarem pela memória, vão se lembrar que briófitas são representadas por musgos, ok? As pteridófitas pelas samambaias, os pinheiros representam o grupo das gimnospermas e as plantas com flores e frutos representam as angiospermas. E na aula de hoje, o nosso foco está nos primeiros 2 grupos do reino Plantae, que é briófita e pteridófita. Vamos junto comigo aqui. O que as briófitas e pteridófitas possuem em comum? Ambas são criptógamas. Isso significa que essas plantas não produzem sementes, elas produzem esporos na hora da reprodução. Ok? Vamos detalhar isso um pouco melhor. Aqui a gente tem de novo essa classificação, começando lá nas algas, mas vamos relembrar que as algas são representantes do reino protista, ok? Alga não é planta. Nunca se esqueçam disso, tá? Alga não é planta. A alga é representante do reino protista. E o que elas têm em comum com as plantas? Elas fazem fotossíntese, tá? É isso que as algas têm de comum com as plantas. Agora, o fato delas fazerem fotossíntese não significa que elas possam ser classificadas ali dentro do reino Plantae, tá? Algumas coisas tiveram que acontecer ao longo da evolução para que, de fato, as plantas fossem geradas, fossem formadas. Por exemplo, a retenção de um embrião dentro de uma caixinha, dentro de uma capinha. Para quê? Para que esse embrião conseguisse sobreviver no ambiente terrestre, tá? E aguentar, vamos dizer assim, um ambiente mais seco, né? Diferente do ambiente que as algas geralmente são encontradas. Geralmente as algas são encontradas em ambientes aquáticos, tá? Agora, as briófitas, que são provavelmente o primeiro grupo de plantas, apresentam essa estrutura aqui que a gente chama de gametófito como uma estrutura dominante. O que significa isso? Significa que se a gente procurar uma briófita na natureza, a gente vai encontrar pelo menos o seu gametófito, tá? Eu vou explicar um pouco melhor essa estrutura para vocês daqui a pouco. Bom, quando a gente parte para os outros grupos, a partir de pteridófitas, a gente já verifica que
O esporófito é a parte dominante da planta, ou seja, quando a gente procurar a planta no ambiente, nós vamos enxergar predominantemente o esporófito dos vegetais a partir das pteridófitas, tá? Bom, como eu disse para vocês, o foco dessa aula está aqui, em briófitas e pteridófitas. E a gente vai entrar agora para descrever um pouco melhor como que é o ciclo reprodutivo dessas plantas. Mas muito além do ciclo reprodutivo, eu quero chamar a atenção de vocês para o tamanho da importância ecológica que as plantas têm para o ambiente terrestre, enfim, para a natureza. As plantas são a base das cadeias alimentares. Elas sustentam todos os outros organismos que estão acima delas. Os herbívoros, os consumidores secundários, os terciários. Dentro desses consumidores, a gente encontra animais que dependem do alimento produzido pelas plantas. Eu acho que isso é importante da gente entender, para a gente não esquecer, né, por que nós estamos estudando a reprodução. Afinal de contas, a gente tem que favorecer a reprodução desses organismos, ok? Bem, vamos falar aqui sobre a diferenciação de briófitas e pteridófitas antes de entrar na reprodução de cada uma delas, tá? Briófitas são vegetais que não têm vasos especializados para a condução da seiva. Por isso, são plantas de pequeno porte. Quando as briófitas sugam água do solo, então vou desenhar aqui uma briófitazinha, ok? E aqui estão as célulazinhas da briófita, tá? Bem esquemático, só para vocês entenderem. A água sai do solo e é sugada e passa de célula para célula por meio de um processo que a gente chama de osmose. Ou seja, a transferência ou a distribuição de água, não só água, mas também sais minerais no corpo de uma briófita. Nós estamos falando aqui de uma briófita. Essa condução é muito simples, tá? Eu quero que você imagine o seguinte. Eu vou ser bem dramática aqui no meu exemplo para você entender. Imagina uma casa pegando fogo. Você acha que é mais fácil apagar o fogo dessa casa com uma mangueira dos bombeiros ou com vários baldes de água? O que seria mais eficiente? Eu acho que seria mais eficiente apagar o fogo dessa casa com a mangueira dos bombeiros, né? Se você tentar apagar com baldes de água, vai demorar bastante. Provavelmente a casa vai queimar toda antes de você conseguir apagar aquele fogo. Bom, e se for uma casinha de cachorro, uma bem pequenininha, e essa casinha estiver pegando fogo, o balde de água é suficiente para apagar esse fogo? Acho que sim. Umas quatro baldadas ali de água já é suficiente. Por quê? Porque essa casa é bem pequena. Agora volta aqui para a nossa tela. As briófitas são plantas bem pequenas e esse modo de condução da seiva é suficiente para ela. Se as briófitas tivessem um tamanho maior, se elas crescessem muito, essa forma de condução de seiva por osmose não seria o quê? Não seria suficiente. A planta seria inviável. Então você entendeu por que as briófitas precisam de estar dentro de um ambiente aquático? Aliás, vou repetir aqui, vou corrigir o que eu falei. Vocês entenderam por que as briófitas precisam, primeiro, estar num ambiente úmido e também protegido de uma insolação? E por que as briófitas não podem crescer muito? As briófitas não passam de 1 centímetro de altura, tá? Exatamente por causa dessa ineficiência na distribuição da seiva bruta e também da seiva elaborada no corpo dessa planta.
Bom, e as pteridófitas? As pteridófitas são vegetais de maior porte. Por que elas têm esse benefício? Por que elas podem crescer mais? Porque elas possuem vasos ou tecidos para transportar seiva, seiva bruta e seiva elaborada. Aliás, você sabe qual que é a diferença de seiva bruta para seiva elaborada? A seiva bruta, ela é formada basicamente por água e por sais minerais que estão disponíveis no solo. E essa seiva bruta precisa subir por determinados tecidos de condução e ela ajuda a produção da seiva elaborada, que por definição ela é elaborada pela própria planta. E tem o que ali dentro daquela seiva elaborada? Tem glicose, tem alimento que vai fornecer energia para todas as outras estruturas vegetais, tá? Então, como a gente tem esses tecidos de condução de seiva, a gente consegue visualizar que as pteridófitas são vegetais de porte muito maior, porque é como se fosse aquela casa grande pegando fogo e a mangueira do bombeiro ali para ajudar a apagar, né? As briófitas têm esse benefício, tá? Bom, nessa imagem, aliás, agora eu vou falar para vocês que nós vamos começar numa sequência de imagens e eu vou tentar, na medida do possível, explorá-la com vocês e apontar em o que são os pontos mais fundamentais que a gente precisa observar, tá? Vem comigo aqui. Então, olha só, aqui a gente tem representados dois tipos de tecidos ou vasos de condução, xilema e o floema, tá? O vaso denominado xilema é responsável pela condução da seiva bruta, que é aquela composta por água e sais minerais. E essa seiva bruta sai do solo e tende a ser transportada no sentido oposto ao solo, em direção às folhas da planta. Bom, lá na folha da planta, a gente tem células especializadas em realização de fotossíntese. O que é a fotossíntese, professora? Fotossíntese é o processo através do qual a planta produz o seu próprio alimento. Que alimento é esse? É açúcar, é sacarose, tá? A sacarose é formada por uma glicose mais um outro tipo de açúcar chamado frutose. Então, a união de uma glicose mais uma frutose forma o açúcar, que inclusive dá o gostinho doce para as nossas comidinhas, que é a sacarose, tá? Essa sacarose vai compor o que a gente chama de seiva elaborada, que, como eu já falei, por definição é elaborada pela planta no processo fotossintético. Bem, a sacarose, então, vai entrar para esse vaso que é chamado de floema e vai descer em direção a várias outras estruturas da planta, por exemplo, para as células das raízes. Bom, eu tenho certeza que uns mais, outros menos, mas todo mundo aqui gosta de comer batata. Batata, pessoal, é um caule, é batata inglesa, tá? É um caule, aquele que a gente usa para fazer batata frita. E o que tem ali dentro da batata? Tem amido. E o amido é construído, é produzido ali na batata através da seiva elaborada. Então, a seiva elaborada, vamos dizer assim, é a matéria-prima para fazer o amido, tá? E essa seiva elaborada é elaborada lá nas folhas da planta. E ela precisa chegar até o caule de alguma forma. E de que forma que é essa? Através dos vasos de condução. E nesse caso, através do floema, ok? Bom, vamos agora passar para a parte da reprodução das briófitas, tá? Briófitas, que são aquelas plantas bem pequenininhas, aquelas que precisam de ambientes mais sombreados,
mais úmidos, porque elas são muito dependentes da água para a reprodução. Aliás, tanto briófitas quanto pteridófitas. Bem, o que a gente enxerga aqui? Aqui a gente vê, parece uma graminha, né? Mas na verdade isso daqui não é grama não, tá? A gente vê aqui um tantão de esporófito de briófita. E esse tapete verde que a gente vê aqui embaixo é o gametófito da briófita. Se você puxar pela memória, eu falei para vocês que o gametófito das briófitas é a parte mais dominante. A qualquer momento que a gente procurar a briófita por aí, mais especificamente os musgos, a gente vai ver esse tapete verde aqui, porque é uma fase dominante. E na fase reprodutiva, os esporófitos são produzidos. Aqui a gente tem uma imagem que representa isso que eu falei para vocês. Então, o gametófito é formado por um caule muito simples, ele é tão simples que a gente chama de cauloide. Esse cauloide é fixado numa rocha ou no solo através de uma raiz muito simples que a gente chama de de rizoide. As folhas da briófita são os filóides e isso tudo aqui constitui o gametófito. Bom, na porção superior desse gametófito, a briófita produz gametas, tá? E existem gametófitos que são femininos, existem gametófitos que são masculinos. E os gametas femininos e masculinos só conseguem se encontrar quando tem água no meio, tá? Os gametas masculinos nadam através de algumas gotinhas de água até a região onde fica a oosfera, que é o gameta feminino, tá? E aí vai acontecer a fecundação e a produção daquela outra parte que a gente chama de esporófito. Na pontinha do esporófito tem uma cápsula que produz um tantão de esporos. Esses esporos aqui, abre aspas, funcionam como sementinhas, tá? Não são sementes, mas funcionam como sementinhas. Eles, espalhando no ambiente, germinarão e originarão outros indivíduos, outros gametófitos, ok? Feminino e masculino. Bom, e as pteridófitas? As pteridófitas, representadas pelas samambaias, avencas e também pelas cavalinhas, apresentam o esporófito como fase de vida dominante. E vamos partir aqui do protalo da pteridófita. O que tem no protalo? Tem duas regiões, o arquegônio e o anterídeo. Arquegônio produz o gameta feminino e o anterídeo produz os anterozoides, que são os gametas masculinos. Esta planta também é muito dependente da água para a reprodução, porque o gameta masculino só consegue alcançar o gameta feminino se a água estiver ali no meio. Bem, e aí acontece a fecundação e a produção de um esporófitozinho bem jovem. Agora observem que o gametófito ele vai ficando cada vez mais reduzido, até que resta o esporófito como parte dominante dessa planta. Bem, esses esporófitos produzirão o quê? Esporos, que vão espalhar no ambiente e originar novos protalos, que são novos gametófitos das pteridófitas. Bom, aqui a gente vê uma imagem que representa isso tudo que eu já comentei com vocês, tá bom? Na próxima aula, a Marizinha deve estar de volta, tá? E espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Muito obrigada pela sua atenção, se cuide e se puder, fique em casa, tá bom? Tchau, tchau!